E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. Bom, hoje a gente vai conhecer as equações do primeiro grau com duas incógnitas. E eu trouxe uma situação problema para que vocês possam entender o início desse conteúdo. Em uma partida de vôlei disputada em duplas, Chayane e Yasmin marcaram juntas 20 pontos. Percebam que essa informação de que as duas juntas marcaram 20 pontos não nos permite saber quantos pontos cada uma fez individualmente. Mas a gente sabe que, juntando a pontuação de Chayane, que eu vou chamar de X, com a pontuação de Yasmin, que eu vou chamar de Y, a gente sabe que essas pontuações juntas, elas dão 20 pontos. Percebam que eu não sei o valor de x e nem sei o valor de y, mas eu sei que x mais y é igual a 20. Isso daqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. As incógnitas são x e y, e nesse caso ela é considerada a equação do primeiro grau porque o maior expoente que aparece acompanhando a incógnita, cada uma das incógnitas nesse caso, é o expoente 1, por isso que ela é uma equação do primeiro grau. Vamos dar uma olhada na seguinte tabela com as possíveis respostas que a gente poderia ter. Olha só, aqui a pontuação de Chayane, aqui a pontuação de Yasmin e aqui o total. A gente sabe que esse total tem que dar 20 pontos, que foi o que elas conseguiram marcar. Tudo tem que dar 20, né? Pronto. Então, olha só, gente. Se eu dissesse que Chayane marcou 12 pontos, Yasmin teria marcado 8, porque 12 mais 8 dá 20. Se Chayane tivesse marcado 10, Yasmin também tinha que ter marcado 10 para, juntando as duas pontuações, dar 20. Se Chayane tivesse feito 15, Yasmin tinha que ter feito 5, para juntos dar 20, né? E outro possível valor, se uma tivesse feito 2 pontos, a outra tinha que ter feito 18, para dar 20. E assim, gente, sucessivamente. E assim, pessoal, sucessivamente, a gente tem aqui várias possíveis respostas. Matematicamente, nós poderíamos escrever as soluções da seguinte maneira. 12 e 8 é uma solução. Entre parênteses, a vírgula separando as duas soluções e sempre colocando a primeira solução sendo o x e a segunda solução sendo o y. Nessa questão, x e y representam as pontuações de cada uma das meninas e eu coloquei a inicial delas, né? Chayane e Yasmin. Mas comumente na matemática a gente já usa essas letras x e y para representar equações com duas incógnitas. Quando a gente quer representar algo desse tipo, que é chamado de par ordenado, vocês já estudaram par ordenado no ano anterior? Também é comum que a gente utilize x e y para representar um par ordenado, onde o x é o que aparece antes da vírgula e o y é o que aparece depois da vírgula, certo? Então, o par ordenado 12 e 8 é uma solução da nossa equação, né? A equação original, que era essa daqui. Outro par ordenado que também é solução é o par ordenado 10 e 10. Outra solução possível, 15 e 5. 2 e 18. E assim segue. E lembrando que aqui são algumas das soluções, mas a gente tem muito mais do que isso, tá bom? Aqui foi só para exemplificar. Já que vocês conheceram um pouco sobre a equação do primeiro grau com duas incógnitas através de uma situação problema, agora eu vou definir de forma oficial, vamos dizer assim, o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então vamos lá. Uma equação é do primeiro grau com duas incógnitas x e y quando pode ser escrita nessa forma: ax
mais BY igual a C, onde A, B e C, lembrando que nesse caso aqui o C vai aparecer no segundo membro, certo? Se ele não aparecer, você coloca ele para lá. Eles vão ser os nossos coeficientes. E o A e o B têm que ser diferentes de zero. Por quê? Porque eles acompanham as incógnitas. E se eles fossem zero, sinal que esse termo todinho seria zero. E aí a incógnita não apareceria, tá certo? Então, o C pode acontecer de ter casos, e tem muitos casos desse tipo, né? Do C ser zero. Mas o A e o B sempre vão ser diferentes de zero. Por exemplo, x mais y igual a 20 é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Por quê? Porque aqui o A, que é quem acompanha x, está invisível aqui, né? Então é porque nesse caso é 1. O A é 1. O B, que está acompanhando o y e está invisível aqui também, ele é 1. E o C, que é quem está no segundo membro, ele é 20. Nesse outro caso, também temos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. O A é 3, o B é 2 e o C é 10, certo? Vamos agora falar um pouco sobre como encontrar soluções para esses tipos de equação. Bom, para determinar uma solução de uma equação como essa, por exemplo, nós atribuímos um valor qualquer a uma das incógnitas e determinamos em seguida o valor da outra. Por exemplo, eu vou assumir que o meu x vale 1, certo? Eu vou assumir que o meu x vale 1 e a partir disso eu vou descobrir o valor de y. 3 vezes 1, porque era 3 vezes x, mais 2y igual a 10. 3 vezes 1 é 3. Mais 2y igual a 10. Passando o 3 para o segundo membro, ele está somando, eu vou passar subtraindo. 2y é igual a 10 menos 3. 2y é igual a 7. Y é igual a 7 sobre 2. Isso quer dizer o quê? Que quando o x é 1, o y vale 7 sobre 2 para poder satisfazer essa nossa equação. E aí a gente escreve da seguinte maneira. O par ordenado 1 e 7 sobre 2 é uma solução. Então percebam que as equações do primeiro grau com duas incógnitas, quando a gente tem apenas uma delas, elas vão possuir infinitas soluções. Essas soluções podem ser números racionais, números irracionais, certo? Lembrando que agora no 8º ano vocês vão estudar apenas as soluções racionais. Mas mesmo levando isso em consideração, que a gente só está lidando com números racionais, ainda seriam infinitas soluções, ou seja, infinitos pares ordenados, como esse aqui, que seriam solução dessa mesma equação. Então, por exemplo, se uma questão desse uma equação como essa e pedisse para você encontre 3 soluções possíveis, você ia atribuir 3 valores para x e, consequentemente, iria encontrar 3 valores para y. E aí você anotaria os 3 pares ordenados que seriam as soluções daquela equação. Ainda levando em consideração aquela mesma equação que a gente trabalhou no exemplo anterior, vamos aqui para esse exemplo. Considere a equação 3x mais 2y igual a 10, sendo x e y números racionais. Como eu falei para vocês, a gente vai ficar estudando as respostas racionais. Letra A. Para x igual a 3, o par ordenado 3 e um determinado valor aqui, né, no lugar do y, que eu ainda não sei qual é uma solução da equação 3x mais 2y igual a 10. Ou seja, a questão pede para que você encontre esse valor desconhecido. Ele deu o valor do x e quer que você encontre o valor do y, que é correspondente, certo? Então, vamos lá. Ó. A gente coloca aqui 3x mais 2y igual a 10.
Lembrando que nem que a questão não dissesse que o x era 3, só de colocar o 3 aparecendo no início do par ordenado, já indica que ele deu o valor de x e que ele quer o valor de y. Agora, se esse 3 estivesse aparecendo após a vírgula, isso significava que ele deu o valor de y e que ele queria o valor de x, tá bom? Então, vamos lá. Ele já deu o valor de x, ele disse que x é 3, então eu vou colocar aqui. 3x vai ser 3 vezes 3 mais 2y igual a 10. 3 vezes 3, 9, mais 2y igual a 10. 2y é igual a 10 menos 9. 2y é igual a 1. Então, y é igual a 1 sobre 2. Então, substituindo aqui no meu par ordenado, ele é 3 e 1/2. Vamos lá para a letra B agora. Para y igual a menos 1, o par ordenado, aí não sabemos qual é o valor de x, e menos 1, né, que é o y, como eu disse para vocês, o y vai sempre aparecer na segunda parte do par ordenado, é uma solução dessa equação. Então, vamos lá. Repetimos a equação, 3x mais 2y igual a 10, e substituímos o valor do y por menos 1. Então, vamos lá. 3x mais 2y, isso significa 2 vezes y, então 2 vezes menos 1. Não esquecer dos parênteses, né, para não ficar aqui dois sinais juntos. 3x mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2, igual a 10. 3x é igual a 10 mais 2. 3x é igual a 12. X é igual a 12 sobre 3. Isso significa que x é igual a 4. O nosso par ordenado, ele é 4 e menos 1. Pessoal, vale ressaltar um detalhe. Quando eu digo que 4 e menos 1 são soluções, isso é diferente de escrever dessa forma, menos 1 e 4, tá? Aqui vocês estão falando que quando o x vale 4, o y vale menos 1. Isso não é a mesma coisa de dizer que quando o x vale menos 1, o y vale 4. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem lidar com pares ordenados. Vocês têm que escrever em ordem. O nome já diz tudo, par ordenado, tá? Vamos ver um exemplo diferente agora. Verifique se menos 2 e 3, né, esse par ordenado aqui, é solução dessa equação. 2x mais 5y igual a 3. Olha só o que a gente vai fazer. Nós sabemos que o valor que aparece no início, ele é o valor do x. E o valor que aparece depois, ele é o valor do y. Isso quer dizer que o meu x vai ser substituído por menos 2 e o meu y vai ser substituído por 3. Então, vamos lá. 2 vezes, quem é x? Menos 2. Mais 5 vezes, quem é y? 3. Vamos resolver isso aqui e vamos ver se a resposta dá 3, certo? Então, vamos lá. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 5 vezes 3 dá 15. Menos 4 mais 15, sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do maior. Deu 11. A resposta tinha que dar quanto? 3. Então, isso significa que, como deu uma resposta diferente, significa que menos 2 e 3 não são soluções dessa minha equação. Então, a resposta seria não. Tá bom? Agora, se vocês tivessem terminado de substituir, calculado o resultado e tivesse dado o resultado que dá no segundo membro, isso significava que aqueles valores eram soluções, tá ok? Bom, pessoal, e com esse exemplo eu encerro a minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.